começando esta importante semana, a Semana do Consumidor, hoje 14 de março de 2011. Durante toda a semana nós já anunciamos aqui, você irá acompanhar matérias diárias sobre, é claro, a questão do consumo. A necessidade da reforma no Código de Defesa do Consumidor, até que ponto o consumidor conhece os seus direitos e, a partir desse momento, conhecer até que ponto as pessoas buscam esses direitos, até que ponto as pessoas fazem valer esses direitos, né? São matérias orientativas que você irá acompanhar no decorrer de toda esta semana. No programa de hoje, como sempre, a presença importantíssima, indispensável dos nossos amigos advogados, hoje aqui representados pelo meu amigo Dr. Rolf Santiago. Dr. Rolf, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui neste início de semana, nessa importante semana do consumidor. Bom dia, Onofre, bom dia, sua equipe, bom dia aos consumidores que hoje nos assistem. Vamos comemorar juntos, não, Onofre, nessa semana, a semana que comemoramos o aniversário do nosso Código de Defesa do Consumidor, essa vitória, essa conquista que é o quê? Esses direitos resguardados ali por essa lei. 21 anos. 21 anos. Nós já alcançamos a maioridade, até mesmo a antiga, Onofre, para não se discutir mais. Não se discutir mais, porque alguns podem discutir que não, que é a partir dos 21 e não a partir dos 18. De qualquer forma, agora já tem a maioridade. Com certeza. Está na hora de a gente conhecer e respeitá-lo, né? Verdade. Principalmente o fornecedor, mas também o consumidor, de conhecê-lo e exercê-lo na sua plenitude. E o nosso objetivo durante essa semana será justamente nesse sentido. A série da Semana do Consumidor. Vamos mostrar por que e como foi criado o CDC, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, e se a população, depois de quase 21 anos, conhece ou faz uso dos seus direitos na relação de consumo. Não é de hoje que existem as relações de consumo. Uma das primeiras delas foi o escambo. Nele, haviam as trocas de mercadorias e o fornecedor, além de vender o produto, era o consumidor final. Mas nem por isso eles estavam livres de problemas. Imagine você trocar suas verduras ou sua saca de arroz por um burro que empaca ou um cavalo pangaré. Código de Defesa do Consumidor. Um conjunto de normas que visa disciplinar as responsabilidades entre o fornecedor e o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. Mas ainda assim, existem problemas. Ainda há muitas pessoas que não sabem sobre os direitos contidos no CDC. Por outro lado, há outras pessoas, empresas e organizações que não consideram a existência dessas normas, quando o correto seria cumprir os direitos e deveres. Mas e você? Conhece o Código de Defesa do Consumidor? Eu já ouvi falar e eu acho muito importante para resguardar o consumidor. Conhecer eu não conheço, mas eu sei que ele existe, né? E quando você precisa, você pode recorrer, que você tem os seus benefícios, né? Eu sei que nós temos nossos direitos, entendeu? Mas eu acho que para você correr atrás deles, entendeu? É muita burocracia, entendeu? Então tem hora que você deixa para lá, entendeu? Eu mesmo, tem hora que eu deixo para lá as coisas. Por exemplo, quando você compra, por exemplo, um eletrodoméstico, algum produto eletrônico, né? Que você precisa fazer a troca, por exemplo. Antigamente você tinha uma dificuldade muito grande para estar fazendo isso, né? Hoje, quando você chega, vai diretamente à pessoa que você comprou, vai lá para poder fazer a troca, você não consegue, você tem aonde recorrer para você conseguir ser restituído, né? Aí é que vem o problema, né? Eu quero chamar a atenção para essa penúltima, essa consumidora, na reportagem aí, que falou, olha, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente deixa para lá, porque é tanta burocracia, é tão demorado, tão enrolado, que a gente prefere assimilar o prejuízo e não correr atrás. Eu tenho a certeza que essa consumidora retrata a grande maioria, a esmagadora maioria dos consumidores, né? E é o retrato da relação de consumo no país hoje ainda. Por isso, foram criados os órgãos de defesa do consumidor, que são os PROCONs, principalmente. Qual era o objetivo? Era simplificar, era dar mais agilidade, era tornar esta mediação, essa conciliação mais rápida. Por quê? Porque o judiciário, como sempre, entupido de ações,
não consegue dar celeridade e muitas vezes não consegue nem dar acesso à maioria das pessoas que precisam resguardar os seus direitos. Por isso foram criados os PROCONs, né? Mas, infelizmente, a situação hoje já chegou a tal ponto, e nós iremos mostrar isso durante a semana em outras reportagens, vocês vão ver aí, que hoje já não está compensando para a população nem procurar o próprio PROCON, porque, infelizmente, burocratizou tanto, mas tanto, que a justiça especial, os juizados especiais, talvez estejam sendo hoje mais rápidos do que o próprio PROCON, Dr. Rolf. Eu ia dizer que não seja talvez, eu me atrevo a dizer que é uma realidade presente. Os juizados hoje nós conseguimos marcar audiência, às vezes dentro do mesmo mês, dependendo do juizado que está mais organizado, dentro do mesmo mês a gente consegue marcar a primeira audiência, conseguimos liminar em questão de dias. Lógico, existe todo um trabalho para que isso seja realizado, mas no PROCON, a primeira audiência, que é a tentativa de conciliação, é marcada para daqui 4, 5, até 6 meses. Então, me atrevo, mais uma vez, como eu disse, a afirmar aqui que os juizados, infelizmente, Onofre, o PROCON não está fazendo o papel que deveria e os juizados estão infinitas vezes mais rápido do que o próprio PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, que é quem deveria estar ali facilitando, quem deveria estar ali cortando esses caminhos, Onofre. E é muito triste a gente ouvir o que essa consumidora falou, que é tão difícil buscar os direitos. Nós presenciamos aqui no seu programa uma mulher que procurou o PROCON por causa do corte de água indevido na casa dela e marcou para 5 meses mais tarde a primeira audiência. Ele vai ficar sem água 5 meses. Durante 5 meses para esperar uma conciliação, Onofre. Então, infelizmente, é muito triste a gente ter que ouvir isso com 21 anos do Código de Defesa do Consumidor aí. É lamentável. Criaram um mecanismo, uma estrutura dentro do órgão, principalmente o PROCON do Estado, que não atende às necessidades. Na verdade, não haveria necessidade de se ter PROCON se for para trabalhar dessa forma. Sem dúvida, sem dúvida. E no final ainda, Onofre, a gente chega no final do processo do PROCON e muitas vezes tem que pegar aquilo tudo e levar para o judiciário. Então você vai ter que rediscutir aquilo ali. Porque o PROCON hoje, ele simplesmente tenta uma composição, só que ele não tem o poder de punição. Ele tem o poder de multa que inúmeras vezes não é aplicado, tá? Então o fornecedor acaba passando por cima de tudo e não é punido. Então perde pouco a sua alguns fornecedores nem sequer se dão ao trabalho de irem à audiência de conciliação. E é muito comum acontecer. E não tomam, e eles não sofrem nenhuma penalização por isso. Infelizmente. Vários casos já vieram aqui de que o fornecedor nem compareceu na audiência e aí o consumidor vai ver, nem sequer multado essa empresa foi. Porque não tem contingente, não tem gente para lá fazer a multa. É lamentável. Alguma coisa precisa ser feita. E essa atitude tem que ser chamada a atenção das autoridades agora, durante essa semana. Okay. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Onofre. Tudo bem? Tudo. Você está falando de onde, minha amiga? Pedregal. Do Pedregal, nosso vizinho aqui? Isso. Ana, você está com um problema, parece que seu esposo, não é isso? Ele tinha uma dívida com o Banco do Brasil? Isso, ele estava com alguma dívida pendente de um financiamento de uma moto e juntou ao Banco do Brasil. E com condição melhor a gente começou a quitar algumas dívidas, né? Fizemos a quitação do financiamento e ficou do Banco do Brasil que fizemos uma renegociação. Certo. Até então, eu liguei para a empresa terceirizada, que eles terceirizaram, né? Para renegociar a dívida, a gente fez a renegociação. E estamos fazendo ainda o pagamento das parcelas. Faltam 3 parcelas ainda, né? Certo. Mas com 5 dias úteis eles tiraram o nome do SPC, né? Ok. A gente já fez até mesmo um rastreamento seguro pela internet mesmo, para verificar se o nome está limpo mesmo. Está constando, não consta nenhum débito, nem no SPC, nem em Serasa. Só que a gente não tem crédito. Ele não consegue abrir crédito na praça. Eu tenho quase certeza, Ana Paula, que você e seu esposo estão sendo vítimas aí uma espécie de restrição interna que deveria ou nem deveria ser interna do Banco do Brasil, mas que essa restrição, essa informação
foi repassada a todo o comércio. Por isso que vocês estão tendo essas dificuldades. Eu creio que seja isso, né, doutor Rolf? Sem dúvida, Onofre. E, na verdade, Onofre, o que você disse... E é uma ilegalidade, o nome, né? Sem dúvida. O nome restrição interna, ele deve ser até alterado já, porque já se transformou numa restrição externa. Embora o seu nome não esteja mais lá registrado no SPC, Serasa, Cadim, demais órgãos de restrição ao crédito, os serviços de proteção ao crédito que essas empresas contratam, essas empresas, os comerciantes contratam, existe uma forma de consulta que é chamada pré-crédito ou histórico de crédito, onde lá fica registrado todo o histórico daquele CPF ou daquele CNPJ. Então, para que todo o comércio possa ter conhecimento de quanto tempo aquela pessoa, física ou jurídica, ficou devendo em cada lugar que ela comercializou, que ela adquiriu algum crédito nos últimos anos, nos últimos 5 anos ou não. Isso é ilegal, né, Paulo? Sem dúvida. Isso é ilegal, isso vem acontecendo. Isso aí já deve ser os reflexos do aquele cadastro positivo que estão querendo aprovar lá no Congresso. Deve funcionar desse jeito, Ana Paula. Inventaram aí um cadastro positivo que está sendo discutido lá no Congresso, está para aprovação, que se acontecer, vai tornar legal esse tipo de atitude que estão fazendo com você e com seu esposo. Fim da injustiça. Tramita na Câmara Federal o projeto de lei que prorroga a data de vencimento de boletos de cobrança em períodos de greves bancárias. De acordo com a proposta, o vencimento passará para o 5º dia útil após a data de encerramento da paralisação. Assim, o consumidor não vai mais arcar com juros por atraso. Atenção, consumidor! A Prefeitura de Cuiabá não vai conceder mais prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, com desconto de 20%, que venceu no dia 10 de março. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, a CDL, fez um requerimento ao Executivo Municipal solicitando mais 30 dias para o pagamento do imposto. Mas o prefeito Chico Galindo, depois de uma análise, não permitiu a prorrogação. Tá? Aí muita gente vai lá, paga, acredita, confia, vai lá e paga, pega o desconto, aí depois vem uma prorrogação, depois vem outra. Isso acaba se construindo também numa falta de respeito com aqueles primeiros que acreditaram na propaganda e também torna-se uma propaganda tanto quanto enganosa, né, doutor? Sem dúvida, Onofre. Agora é importante a gente lembrar, Onofre, que esse ano em especial é um ano mais delicado, onde todo o IPTU, ele mais que dobrou. Tá? Então, era um ano que não seria o ano ideal de se acabar com essa prorrogação, porque facilitaria as pessoas que não se programaram antecipadamente, não sabiam desse aumento, porque todo mundo foi pego de surpresa. Tá? E nós tivemos casos de aumento de 200% até 300%. Exatamente. Então, infelizmente... Não é o IPTU que subiu, é o valor venal dos imóveis, né? A variação que é feita, sofreu um aumento significativo. Isso, só que esse valor venal do imóvel, Onofre, que eles alegam, em muitos casos, você não consegue aquele valor no seu imóvel. Então, é arbitrário. Tá? Então, eles alegam que esses imóveis vieram se valorizando nos últimos 5 anos, por isso que teve esse aumento agora. Então, o IPTU tinha que vir aumentando nos últimos 5 anos e não dar uma pancada como foi que aconteceu, né? E por falar, além de não bastasse ter aumentado significativamente, né? A Nilza Teixeira dos Santos reclama aqui da taxa de emolumento, né? Que é comparada à taxa de emissão de boletos. Sim. Né? Ela é equiparada. Muitos dizem, olha, mas isso não é uma relação de consumo, é uma relação tributária. A prefeitura, né? Você não está comprando serviço, você está pagando imposto, tributos. Sim. Então, não se encaixa aí o Código de Defesa do Consumidor com relação à não cobrança da taxa de emissão de boletos. Não é boleto. Você está pagando um emolumento por aquele carnê que lhe é confeccionado. No entanto, Onofre, a lei ela é bem clara, que quando ela diz que não existe uma lei específica, se aplica uma, outra por analogia. Por analogia. Então, por analogia, deve ser aplicado sim, Onofre. Deve ser aplicado, ou seja, no seu entendimento, a cobrança da taxa de emolumento do valor de R$13... Até que não se faça uma lei adequada, tá? Para que se aplique ao caso concreto, deve ser aplicada outra por analogia. Mas se existe uma lei no município, se o município, de repente, aprovou a cobrança dessa taxa? Agora a gente vai ter que começar a discutir, Onofre, como é uma lei municipal, a gente vai ter que começar a discutir
a constitucionalidade dessa lei municipal. Se ela é constitucional, se ela respeita a Constituição Federal ou não. Agradecendo, doutor Rolf, a sua participação, nosso muito obrigado. E, em seu nome, agradeço aos demais advogados que tanto têm contribuído aqui com o nosso trabalho. Bom dia, Onofre, bom dia a toda a sua equipe e aos consumidores que hoje nos assistiram. Um abraço a todos. A você...